Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Fala Doutor. E hoje o doutor é de verdade. Para quem não me conhece, eu sou Hamilton Gadelha, sou especialista em seguro de vida personalizado com foco em proteção de empresários, médicos, advogados e profissionais liberais. Também sou responsável pela área de expansão da Numo Gestão Patrimonial, uma consultoria de investimento que tem forte atuação na Praça de Sobral. E hoje eu recebo um convidado que une excelência técnica humanizada com bom humor. Desde que ele resolveu botar a cabecinha para fora nas redes sociais, ele chegou a bater 250 mil visualizações. Formado em medicina em Sergipe e com grande trajetória acadêmica em Recife. Tem mais de 10 mil cirurgias já realizadas. Seja muito bem-vindo, doutor Plutarco. Obrigado, Hamilton. Prazer estar aqui conversar com vocês. Pessoal, o nosso bate-papo hoje tem tudo para ser de altíssimo nível. Vamos não deixar de passar aqui também o nosso agradecimento a ele, que eu acabei de descobrir que na criança era chamado de Feiomar. Mas para nós é o Lindomar, o mágico aqui por trás das câmeras, tá? Esse episódio é oferecido pela Numo Gestão Patrimonial, é uma consultoria de investimento independente registrada na CVM, que age no presente para gerar valor real no futuro de seus clientes. Se você tem patrimônio líquido acima de R$500 mil e deseja um atendimento personalizado livre de conflito de interesse, clica aqui no link em algum desse canto que o Lindomar vai colocar na tela ou leia o QR Code para acessar um de nossos consultores. Para começar aqui o nosso bate-papo, vamos começar com ela, né? De onde veio a inspiração do vídeo da fimose, doutor Plutarco? Ah, rapaz, interessante. Eu sempre tentei, né? Eu tento falar de uma forma clara para os meus pacientes o que é o conceito, né? Do que é a doença. Muitos pacientes, as mães, eu tenho um paciente, mas quem vai responder são as mães, né? Então as mães chegam, mas o que é fimose? Como é? Então é uma confusão danada. E aí no belo dia, assim, eu pensando, tive esse site, né? Bota aqui, vamos ver, né? E aí eu tive aquele site lá da camisa, de botar a camisa. Oi! Para quem nunca viu esse vídeo, o Lindomar vai colocar aqui uma imagem para vocês entenderem do que a gente está falando, tá bom? Foi a forma mais didática que eu tinha para colocar aí uma forma divertida das pessoas entenderem o que é fimose. Daquelas 250 mil visualizações, acho que umas 500 é minha. O que eu vi, mostrei ao povo aquilo ali. Doutor Plutarco, quando as pessoas lhe perguntam hoje o que é que você faz, como é que você costuma se apresentar? Eu costumo dizer que eu sou apenas um cirurgião pediátrico, né? E o que é que faz um cirurgião pediátrico? Muita gente acha que eu sou pediatra. Não, eu não sou pediatra. Eu sou cirurgião pediátrico. E aí qual é a grande diferença, né? Porque assim, da mesma forma que você tem um médico clínico que cuida dos adultos, né? E tem um cirurgião que opera, eu sou responsável pela parte cirúrgica, né, das crianças. Né? Comparando bem mal, seria o cirurgião geral, só que da pediatria. Isso, na verdade eu me defino como cirurgião geral da pediatria. Agora Por quê? entendi. Porque a gente faz de tudo. A gente opera desde o primeiro dia de vida até os 16, 17 anos. Então, na infância, que aí muita gente também não sabe, a infância ela vai até os 18 anos, que é a Como adolescência. Existe uma especialidade médica, né, que cuida do adolescente. O adolescente, ele não é um adulto, ele é uma criança. É a ebiatria. Então, a gente cuida, né, até os 17, 18 anos de idade, que é a adolescência. Não fazia ideia, viu? Mas sabe qual é o problema, Milton? Isso aí que já começa, né? Porque, assim, o adolescente, quando ele fica numa situação de estresse, tá? Ele não se comporta como um adulto, ele se comporta como uma criança. E aí é que tá. Eu sou treinado para atender crianças em situação de estresse. O cirurgião geral, cirurgião adulto, ele é treinado para atender adultos. Então, assim, ele não se consegue perceber que aquele comportamento, às vezes, rebelde do adolescente, nada mais é do que medo. Aí ele acha que aí começa a ter um embate. E aí a grande chave é essa, né? É você tratar o adolescente como criança, não como adulto. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Quando eu tinha 16 anos, eu sofri um acidente
que eu tive 3 coágulos de sangue do cérebro. Aí eu tive um processo de recuperação, parou, estancou o sangramento, aí eu tinha uma alta prevista. No dia que o neurocirurgião veio me dar alta, ele não me deu a alta, eu não tava sangrando. Aí eu fiquei doido, né? No hospital, fiquei doido. Ele disse assim: meu amigo, eu não tô nem aí pro seu chororô. Você não vai pra casa e pronto. Aí foi embora. Eu acho que ele não Não. era trabalhado na Na pediatria. psicologia infantil, não, viu? Não, 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 não. Na verdade, assim, é justamente esse que é o pulo do gato, né? Muita gente assim, mas como é que tu consegue operar a pediatria, né? Como é que tu aguenta as mães? Cara, é assim, toda vez que a gente atende uma criança, né? Você não atende a criança, você atende a A família. criança, a família, pai, mãe, avô, tia, aí vai um bocado de coisa. E isso faz parte. Isso faz parte. É você entender, no lugar de combater, é aceitar que isso faz parte Isso, do atendimento. isso é uma pauta bem importante, inclusive está aqui dentro do nosso portfólio, aliás, do meu guia É. aqui, para a gente explorar mais. Mas antes de entrar nessa área de como você lida com essa Uhum. ansiedade dos pais, muitas vezes com a frustração e até raiva, né? Em muitos dos casos, eu queria entender do senhor o que lhe motivou a você se especializar na área pediátrica de cirurgias. Pronto, aí vamos lá. Essa história, para quem não sabe, eu sou professor da Faculdade de Medicina, né? Ensino cirurgia pediátrica. Isso é uma pergunta bem recorrente. Eu fui bem precoce, né? Eu casei aos 22 anos de idade e fui pai aos 23, né? Quase um menino cuidando do outro. Exatamente, exatamente. E aí, por um acaso, na época que minha filha ela estava pequena, né? Não tinha nascido, eu estava pagando pediatria, né? Fazendo a disciplina de pediatria. E aí aquilo dali me incentivou. E aí, então, assim, se tornou fácil para mim, gostoso e prazeroso, né? Eu poder estudar E a exercitar. exercitar. Então tinha aula prática todo dia. E aí foi crescendo, né? E também, né? Isso é um dos motivos, né? E outro grande motivo é o seguinte, porque assim como você, aos 16 anos de idade, eu precisei passar por um procedimento cirúrgico. E a experiência foi horrível. Horrível, horrível, né? Assim, o procedimento médico foi bem, né? Assim, a execução. Mas o tratamento, O pós, o pós, né? Não foi uma coisa legal. E aí, esse rapaz lá em Sobral, e isso eu morava em Aracaju, né? Minto, já fazia residência de cirurgia geral. E assim, preciso voltar para Sobral, né? Sou sobralense, para quem não sabe. E aí, cara, eu vou fazer o quê? E aí, assim, eu percebi, não tinha nenhum cirurgião pediátrico, juntou a fome com a vontade de comer, né? E aí eu consegui juntar os dois universos em um só. e uma coisa que eu achei muito legal nas suas redes sociais, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, eu vi um post nas suas redes sociais que diz assim, não precisa mais você ir para Fortaleza para encontrar Isso, profissionais de alto nível ou de qualidade, uma coisa assim, né? E especializados. especializados, que eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito uma questão cultural nossa brasileiro. Acho que é meio que essa síndrome. Não sei se o Uhum. termo correto é esse, mas eu vou falar. Se der problema, depois nós corta. Que é essa síndrome de virar-lata, assim. Só vale o que é do outro. O cara de Sobral só valoriza o que é de Fortaleza só valoriza o que é de São Paulo de fora do Isso, Brasil. Né? E eu acho muito legal esse posicionamento. isso. É o velho ditado, né? Santo de casa não obra milagre, Uhum. né? Então muita gente chega olha assim, mas tem cirurgia pediátrica em Sobral? Tem. Nas cidades do interior do Ceará, né? Tem. E dá para fazer um bocado de coisa. A gente consegue fazer muita coisa, né? A gente não, porque assim, dentro do universo médico, você tem vou chamar assim uma pirâmide. Você tem uma pirâmide, tá? Isso na medicina de uma forma geral. Você tem a base da pirâmide, que são os grandes problemas. Tem o meio, né, que são os problemas de média complexidade, e tem o topo, que são alta complexidade. Ora, se eu for me preocupar só em tratar os problemas de alta complexidade, eu vou deixar grande parte da população desassistida. Então, é melhor eu me especializar em tratar essa base. Para não deixar ela para evoluir. Isso, tá certo? Porque senão daqui a pouco essa pirâmide vai ficar um quadrado, né? Essa é a minha opção, entendeu? Então, assim, e Fortaleza, é um bom centro? É, mas aqui dentro de Sobral, eu já tenho todas as especialidades pediátricas. Todas, todas, todas. Chuta uma aí, pergunta uma.
Neuropediatria? Tem. Pneumopediatria? Tem. Gastroenterologia pediátrica? Tem. Endocrinologia pediátrica? Tem. Ortopedia pediátrica? Tem. Cardiologia pediátrica? Tem. Então, você tem uma... Pô, tá mais fácil aqui do que em Fortaleza, viu? É, Vá por mim. é, é. Então, assim, a gente tem... E temos pediatras, excelentes pediatras, e a gente tem a subespecialidade da pediatria, que antes precisava ir para Fortaleza. Que, Hoje, não. que na verdade, assim, e aí eu tô falando como pai, né? Assim, a gente sabe que tem uma série de limitações, Fortaleza. Né? A gente que consome aquele plano de saúde verdinho, lá em Nossa! Fortaleza tem coisa que é difícil de achar. Sofre, Né? sofre. E é porque o nosso é o nacional, aquele mais completo e tal. Vai dar trabalho, viu? Então, Dá. e aqui em Sobral, como eu me especializei em atender médico, então é comum eu ter algum conhecimento sobre a praça do que é que tem aqui de serviço. Assim, Uhum. aqui a gente tem centro cirúrgico de centros cirúrgicos plástico, de plástica de altíssimo nível, Sim, temos, né? De temos. altíssimo nível. A gente tem aqui alguns odontologistas de altíssimo nível, né? Gente que tem material publicado internacionalmente, que dá palestra em congressos internacionais. Então, eu acho que às Sim. vezes falta um pouquinho de valorizar o que é de casa, né? É, a gente tem um costume, né? Assim, o gramado do vizinho é sempre melhor do que o meu, é o que você falou no começo. Mas aqui dentro, e é dentro da universidade, né, da UFC em específico, nossa, a gente tem muita coisa bacana, muita gente com muito conhecimento, com muita elaboração de trabalho. Nossa, é uma coisa assim que não deixa a desejar em nada, não. Que na verdade eu acho que Sobral talvez seja um dos. Falando do Ceará, talvez seja onde a medicina é mais pujante. Sim, sim, sim. A gente aqui, nós, dentro da UFC, teve avaliação, a gente ficou com, se eu não me engano, a nota 4 no coisa, que é uma coisa muito boa, né? Então, assim, a gente dentro da universidade, nós somos avaliados, passando pela avaliação do CFM, avaliação do MEC, e sempre com boas notas, né? Então, assim, dentro de Sobral, Sobral forma bons médicos, né? Agora, a grande a outra etapa é deixar esses bons médicos aqui dentro. Que aí é uma outra distância. Que eu fico feliz, né? Eu tenho já 20 anos de formado em atuação em cirurgia pediátrica e que passou por mim, se eu não me engano, outro dia eu estava fazendo uma conta, assim, ou foi meu aluno na faculdade, ou foi meu residente na residência em cirurgia geral, eu acho que 11 ou 12 cirurgiões pediátricos. Ixi. É, então assim, eles já passaram por mim, foram meus alunos, né? Em algum momento. Só que aí, acho que por questão mercadológica mesmo, Sim. né? Eles acabam não ficando aqui. Eu conheci uma pessoa, uma época, e a carência dessas especializações transforma a vida de uma família toda. Né? Sim. Eu conheci uma pessoa que ela era advogada de uma estatal. Ela era advogada de uma estatal. E o filho dela tinha uma condição clínica específica que precisava de. Eu não vou lembrar qual era. Mas ele tinha uma condição clínica específica que precisava de um profissional específico para aquela condição. E ela era do Piauí. A família toda Hum, no Piauí e tal, não sei o quê. Ela teve que cavar uma transferência para Fortaleza, porque pra... só lá tinha. E só tinha um profissional que fazia esse atendimento. É, assim, é o que eu falo com meus alunos, né? Assim, você tá falando, citando assim, um exemplo de mudar a vida de uma família Sim. por conta de um profissional, né? Então, assim, quantas vidas de famílias eu já consegui mudar fazendo minha medicina, uma boa medicina, mas não assim, é uma medicina top. Não, é top no sentido de atendimento, mas em termos de tecnologia, a gente consegue fazer muita coisa com pouco, né? A nossa resiliência é grande, É, né? se a arte da medicina não fosse fazer muito com pouco, a rede pública. É, é, isso é verdade. A gente Isso é tem. verdade, Eu isso tenho é alguns verdade. amigos e clientes da rede pública que faz verdadeiros milagres, viu? A gente Tem uma faz, turma que faz milagre. A faz, gente faz. que visita muito o PSF, posto de saúde, a gente vê umas coisas que, meu Deus. Não, a gente faz coisas e aí assim, trazendo para minha área, né, a cirurgia pediátrica, elas são 6 anos de formação, né? Hoje, são 3 anos de residência de cirurgia geral,
mais 3 anos de residência em cirurgia pediátrica. E aí é uma especialidade que requer muita habilidade técnica, de muito treinamento. Só que assim, é treinamento manual, né? É coisa de você botar a mão e olhar. Não quer muita estrutura, né? E isso é que é o bom da cirurgia pediátrica, que você consegue fazer muito com pouco. Então, assim, me dá aqui um material básico que a gente consegue fazer essa cirurgia. Quase o MacGyver, né? Me dá aí Mais ou menos isso, mais ou menos, me mais ou deu menos. uma linha, uma tesoura e E deixa a gente comigo. resolve, a gente resolve, a gente dá os nossos pulos, a gente dá os nossos pulos. Mas e precisa, assim, além da curiosidade técnica, precisa ter muita frieza, né? Pra É, poder encarar, assim, esse é um outro questionamento que muita gente faz. Como é que você tem coragem de operar uma criança? Ora, na verdade eu vejo assim, ainda bem que eu tenho a oportunidade de operar uma criança, porque se eu não operar, eu sei que muito provavelmente essa criança vai complicar. Rapaz, assim, eu lido com essas questões de risco por atuar Sim, diretamente com seguro, mas eu sou bom na teoria. Na prática, pensa num caba mole. Rapaz, eu tenho 2 filhas. Eu nunca banhei aquelas meninas com medo. Não tem quem faça eu pegar uma criança recém-nascida no braço. Eu peguei minhas 2 filhas no braço, pegava assim, sentadinho na cadeira. Alguém me dava e alguém tirava. Mas pra mim ficar andando com ela, eu tenho não, medo, eu sou medroso demais pra isso, ó. não, é assim, esse medo eu não tenho, não. Eu adoro. E hoje, né, pelo fato de trabalhar muito com pediatria, hoje só trabalhar com pediatria, para mim, quanto menor, melhor. Então, Meu Deus. é, e quanto menor, melhor. Hoje eu operei um bebê de 1 mês e 15 dias, 4 quilos. Minha nossa, assim, E para mim é foi ótimo. espantoso, assim, vai ser uma característica que eu acho muito interessante, assim, do médico, principalmente do cirurgião, é a capacidade de entrar em modo de alerta. Sim. Rapaz, às vezes assim, eu acho que uma das experiências mais traumáticas da minha vida foi atender um médico dentro da UTI do Hospital do Coração. Nossa, tu foi Para lá? mim se concentrar na conversa com ele Ah, foi tá. muito complicada. Eu conversando com ele, aquele pip, 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 pip. Aí eu disse assim, macho, essa zoadinha tá tirando minha concentração. Eu disse assim, enquanto tá assim, pausada, tá beleza. Se ela começar a apitar forte, É, pelo que eu entendi, se é meio mole, fecha os olhos, que você pode ver coisa feia. Eu disse, mas, pois vamos terminar bem rápido pra eu ir embora. mas isso aí é interessante. Daquele bipzinho, a gente se condiciona. A gente não olha mais, né? O bip, na verdade, é um oxímetro, né? Que vê a saturação de oxigênio. É, E aí, então, você educa seu ouvido. E aí, você tá aqui, isso aí é o meu dia a dia, você tá aqui e tá operando. E você se acostuma. Na hora que muda o a tom, frequência aí você, opa, corre. corre, o que aconteceu? Veja aí, o que vai? É isso que eu acho muito massa, é a capacidade de ativar. Eu tenho um cliente que é anestesista. Uhum. Aí o cara em casa, tava fazendo a revisão de plano dele, a gente em casa, conversando, ele tava em casa, ele mora perto do hospital, a gente conversando aqui na reunião, e ele de chinelo e bermuda. Rapaz, mas também foi Deus, assim, que tava querendo me ajudar a bater minha meta da semana. Só deu tempo pra eu terminar. Quando passou o cartão de crédito, o telefone dele tocou. Vem, o cara ficou pronto mais rápido do que eu saía do prédio. Ele passou por mim no prédio. Eu disse, mas como é que pode? O cara tava numa boa ali e de uma hora pra outra, vem aqui que vamos fazer um transplante de coração. Preciso de Opa. ti. Aí ele correu e foi. Eu digo, o humano, ele tem uma capacidade absurda de adaptação, né? Tem. E é necessário, né? E é Total. necessário, necessário. Existe algum preparo que é feito durante o período acadêmico? Ou isso é um desenvolvimento natural? Aí, Hamilton, é uma coisa assim que muita gente hoje está pecando. Hoje eu digo que o grande mal da medicina é a despersonalização, né? Então, assim, na faculdade nos ensinam, né, que a gente tem que ficar afastado do paciente, né? Na verdade, assim, a gente tem que ficar afastado dos sentimentos do paciente, né? Na verdade, a gente tem que manter uma distância segura, né? Não dá para ficar Se envolver s- emocionalmente. até dá. Porque assim, você tem que ter a empatia, você tem que, cara, você tá ali, né? Nesse seu caso aí, o cara tá lá, a família tá super aflita. O cara deve estar com o coração literalmente a mil, né? No transplante. Então, assim, você tem que sentir um pouco de empatia, né? Sentir tentar entender o que é que aquele paciente vai acontecer com ele, mas também a ponto você tem que deixar uma distância em que essa empatia você não atrapalhe
a sua conduta técnica, né? Você tem que respeitar, né? Porém, assim, mantendo uma certa distância. Não existe a empatia e a compaixão, que são coisas diferentes. Né? A empatia é você sentir, eu percebo o seu sofrimento. A compaixão é eu sofrer com ele. Sofrer junto com Não, ele. não, não, não. A gente tem que ter empatia, né? É o que acontece comigo todo dia, segunda e quarta, 6 horas da manhã, lá no Hospital da Unimed. Porque eu opero, o dia que eu opero, né? E as mães ficam loucas, né? E então, assim, eu tento entender esse sofrimento delas, né? Nossa, eu compartilho totalmente. Só que eu tenho que ter um certo distanciamento, essa postura em que o leigo diz, você é frio. Não, não sou frio, né? Eu tenho um comportamento, eu tenho que aprender isso com a vida. Mas respondendo a tua pergunta, a faculdade ensina isso? Não. Infelizmente não. A faculdade só ensina você a tratar de doença. Eu digo que eu não trato de doença, eu trato de doentes, que é uma grande diferença, né? Muito legal. Isso aí É, é. Porra, se todo mundo tivesse essa visão, né? Porque eu acho que o senhor também foge um pouco daquele estereotipo do médico, né? fujo. Assim, eu não vou falar porque eu posso me complicar quando É, eu estiver visitando o povo, né? Mas é bem diferente, né? Quem conhece sabe, quem tem costume de é. tratar. E principalmente do cirurgião. Cirurgião é aquele cara chato, que não fala com ninguém, que é arrogante, não sei o que, É tal, ele que tal. tá falando, viu? É o E com colega de propriedade, com vocês, viu? propriedade, Não com sou eu, propriedade. não. E aí, assim, eu tento justamente desmistificar isso. E aí tem uma característica que é interessante aqui, né? Que essa questão, essa sua leveza e bom humor, que é tão natural, isso foi desenvolvido de forma propositiva ou é uma característica realmente nata? Pronto. Cara, eu sou gaiato. Eu sou Cearense gaiato. raiz. É, total, total, total. E só que assim, né? Eu, dentro, nos bastidores, nossa, eu intimo com Deus e o mundo, né? Eu faço brincadeira com Deus e o mundo, tá certo? Só que assim, quem me conhece fora do meu ambiente de trabalho, do meu consultório, né, que eu estou exercendo um papel de médico, né? E aí assim não dá para eu brincar naquela hora. Não, não dá, né? Uma mãe chorando, eu Tá rindo, tá né? aí não, não dá. Mas o ambiente controlado, assim fora, oxe, menino, rapaz, aí é graça. Não, e eu vi, parece que você perdeu uma aposta na academia, e teve que malhar todo de rosa, não foi? Foi, Eu rapaz. vi aquilo ali. Pronto, aquilo dali foi uma coisa assim bem. Rapaz, deixa eu frescar aqui. Eu fui um dia, aquela história foi interessante. Eu fui pra academia, né, o treino, e esqueci a blusa, né? Aí só tava com short. E aí eu peguei e fui comprar uma blusa, que tem uma lojinha lá na frente, eu comprei uma blusa, rapaz, uma rosa, botei. Aí beleza. Aí teve um dia, eu faço também pilates. E aí meu professor de pilates, né, ele é homoafetivo. E aí, beleza. Aí eu fui com rosa. Aí ele frescou comigo. Aí eu ganhei, fui na putaria. E aí, um dia eu fui de rosa, de verdade. Eu peguei, botei a camisa rosa, botei a meia rosa, né? Aí o pessoal sabendo da gaiatice, tá? Toma o boné e a garrafa. Eu disse, pronto. Oxi. O que tem de mais, hein? Sem problema nenhum. E pessoal, quem é aqui de Sobral região e quer produzir conteúdo com o mesmo padrão de qualidade do Fala Doutor, você pode gravar aqui na Box Hub, né? O mais sofisticado estúdio de audiovisual de Sobral e região, e quem sabe até do Ceará. Doutor Plutarco, quando a gente pensa no atendimento humanizado, eu acho que o senhor trouxe isso muito forte nas suas falas, nas suas redes sociais você verbaliza muito sobre, né? O que significa para o senhor um atendimento humanizado? Um atendimento humanizado. Pronto. Primeira coisa é você entender o paciente como um todo, né? Então, assim, o paciente, ele não tem um problema, ele não tem, vou usar, ele não tem uma hérnia, né? Ele não tem uma fimose, ele tem uma coisa que transcende aquilo dali, transcende totalmente. Então, assim, o tratamento humanizado é poder entender, no meu caso, as questões dos pais, né? Tirar todas as dúvidas, né? Porque é uma coisa que muita gente tem e que os médicos falam pouco, né? É tirar as dúvidas do paciente. Faça aqui um questionamento. Quantas vezes você foi no médico e o médico, ao final da consulta, perguntou
qual é a sua expectativa sobre aquela consulta. Nunca fizeram pós-venda comigo de consulta. É, mas isso a gente faz dentro da consulta, né? Isso a gente faz dentro. Então, assim, ô Milton, tá, beleza, eu fui aqui Quando teu você foi filho. falando de expectativa, eu pensei que era expectativa de vida. Eu acho que era o mais perto que eu ia ouvir. Não, mas aí você tá naquele momento, né? Às vezes o paciente vem com a queixa, com demanda, e você tem outra, totalmente diferente, né? Aí você tem que estar na mesma página. Como é que você faz isso? Perguntando. Você pergunta, né? O que é que você quer nessa consulta, né? Aí o paciente diz, aí você já vai fazendo um trabalho, né, de bastidores intelectual, né? Aí vê se você consegue se adequar ao que o paciente quer. Se o caso for não, né? Como é que eu posso, usando, conhecendo, né, a humanidade, a questão social dele, o pensamento, onde é que ele vive, com quem que ele mora, quais são os valores, como é que eu faço para aquele paciente, aquela mãe, né, se convencer que, por um acaso, o paciente, aquela criança precisa de uma cirurgia. Então, e isso para mim é o atendimento humanizado, é entender Todo o contexto. todo o contexto, né? Não essa é assim, é tratar diferente a doença e o doente. E o senhor trouxe uma questão muito, muito pertinente, principalmente quando você fala de crianças, né? Acho que convencer os pais de que aquele é o melhor caminho. Porque quando assim, eu penso, né, nas minhas filhas. A minha filha mais nova, ela teve um episódio de convulsão uma vez. Uhum. Rapaz, isso vai melhorar mais ou menos há 1 ano. Ela tem 7 anos hoje, ela deve ter tido esse episódio com 2 para 3 anos. Eu acho que do ano passado para cá que a coisa foi criando uma normalidade. Graças a Deus só foi um episódio, mas a gente foi alertado que não existia não existia um gatilho para que ele se repita. Uhum. Rapaz, essa menina fica com febre, era um evento. É Ninguém uma dormia, loucura. todo mundo ficava eu e minha esposa acordado olhando pra menina. Aí, sempre que ela tava com febre, a minha esposa dormia com ela. Assim, ficava um É, nível de tensão absurdo por conta disso. justamente. Então, assim, ela só teve um episódio, foi o que você Foi. falou, né? Então, assim, o quanto vocês sofreram de uma forma, vou chamar, entre aspas, indevida, desnecessária, né? Porque, assim, independente, até onde eu sei, né? Ela ia ter, não ia, a febre não é um gatilho, né? Mas vocês consideravam um gatilho. Porque quando aconteceu, ela tava com febre. Foi uma convulsão febril. Muito provavelmente uma convulsão benigna. Mas aí vocês ficaram. Então, assim, olha o tratamento que podia ser feito, não na nenê, mas na família. Olha o quanto vocês sofreram, né? É. Assim, e aí eu tô falando assim, a real mesmo. Eu acho que de 1 ano pra cá foi que a gente meio que deu uma Relaxar. relaxada em relação a isso, né? Mas durante muito tempo ficava todo mundo Tenso. mega tenso, apreensivo com relação a isso. E isso deve acontecer com muita frequência, né? Inclusive dos pais negarem algum tipo de tratamento por entender que o tratamento vai trazer algum tipo de trauma ou dor para a criança, e ele não consegue mensurar que maior sofrimento vai ser não resolver. Exatamente. Tem uma condição, né, que assim vender no meu peixe, que é a criptorquidia, que é quando o testículo nasce fora do lugar, né? O testículo não fica dentro da bolsinha, né? Eu tô tentando criar essa imagem na minha cabeça e É. tô me arrependendo Mas existe. da imagem, da tela que eu tô pintando. E é em torno de 1% dos meninos que nascem com isso, né? Então é uma coisa relativamente comum. E aí, assim, só que não dá sintoma, não dá nada. Só que a gente, quando não trata, isso vai trazer problemas de fertilidade e é fator de risco para câncer de testículo. Então, assim, muitos pais com com esse medo que eu acho super normal, né? Como é que vai operar o meu filho, não sei o que, tal, tal. Eles não querem operar, eles relutam muito, né? E aí você como que trabalha no planejamento, né? Na expectativa, planejamento pecuniário, financeiro. Então, como é que você vai dizer para aquele pai que aquela cirurgia é de suma importância para evitar um câncer lá na Você frente? tem que construir todo um raciocínio de anamnese para que ele possa vislumbrar essas possibilidades. Daí é quando entro no tratamento humanizado, que eu vou entender, né, quais são os seus medos, que aí vai. Esse paciente ele nasceu num ambiente totalmente machista.
né? Não sei o que, tal, tal. Tá, beleza, vamos tentar quebrar esse pensamento. Tem que ganhar primeiro o pai, a mãe ser Sim, advogada na causa, para que a coisa aham, ande, né? Então, assim, é, essa coisa Que legal. o atendimento humanizado, né? É isso, né? É você atender a criança, não deixando nunca a criança de lado, mas também atender os pais, né? O que é que eu posso fazer pelos pais? O que é que os pais estão pensando? Quais são os medos? Cara, uma coisa que é bem comum, né? Nós somos humanos, eu sou humano, né? Eu tenho uma história de vida, né? Tu tem a tua história de vida, né? Então, toda vez que chega alguém na minha frente, né? Ele tem toda uma história de vida. E assim, é eu querer me achar demais, que saber ser o dono da verdade. Então, assim, Hamilton, conta a tua história de vida. Tu já foi operado? Qual é o teu medo, né? Qual é que você tem medo de cirurgia? Por que que você tem medo? Ah, doutor, porque eu passei uma época com 16 anos, que é uma fase que você ainda está em formação, que foi muito estressante. Eu tenho medo que isso aconteça com a minha filha de novo, né? E agora, agora teve um gatilho aqui que talvez a tua noia, né, da convulsão da tua filha esteja relacionado a esse episódio que tu teve, do sangramento. E aí tu pensou que ela fosse ter o mesmo sofrimento teu. É, tudo tem causa, né? Assim, você Tem. vai, por isso que a gente fala, resolver o problema na causa, né? Não no efeito, né? Exatamente, Muito, exatamente. é muito interessante. Inclusive, eu descobri agora que eu sou um corretor, um consultor de proteção financeira humanizado. E como o senhor lida com ansiedade, muitas vezes com o nervosismo dos pais? Qual dica você pode dar para eles? Eu vi, inclusive, lá que eu achei maravilhoso no seu Instagram, uma frase que dizia assim, que os pais se sentem culpados. É, eu tenho uma frase minha que é assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Então, essa culpa ela é intrínseca da maternidade, né? E às vezes a família, por isso que é importante ver a situação da família, a família ajuda no aumento dessa culpa, né? Ah, por que que tá fazendo isso? Aí a avó às vezes se sente mais mãe do que a própria mãe, e se fosse eu não fazia assim. Então, isso assim é uma coisa, é um sentimento que é muito, muito, muito comum, tá certo? E aí eu já sabendo disso, né, eu vou tentar desconstruir, né? Mas a minha história dessa humanização, né, como é que eu lido com a ansiedade, né? Eu me trato, né? Eu sempre digo que eu faço terapia, faço análise há 7 anos. O Então, senhor faz análise há 7 anos? faço. E sou um profundo estudante desses processos psicoterápicos, né? Porque eu acredito, né, e eu vejo o resultado em mim e nas minhas ações. Inclusive, vou querer uma indicação sua de um colega psiquiatra Ah, para tem trazer para vários. cá. Eu quero Tem vários, um bom vários. conversador para a gente trocar uma ideia. Eu tenho em Fortaleza. Fortaleza vai ficar para. Eu vou começar a gravar em Fortaleza daqui a uns 2 meses. Deixa eu fazer algumas coisas aqui em Sobral primeiro. Né? E Uhum. qual a história? Teve uma história que o senhor falou, né? Que foi bem legal lá naquele release que o senhor mandou. De um episódio de um restaurante, mas eu achei mais legal foi a forma como foi contado o lamento de ter que entregar o copo de Ah, foi. cerveja, né? Porque assim, a história, a história da entrega do copo de É, cerveja deu pra sentir, e era o primeiro copo, né? era, rapaz. Deu pra sentir a lágrima escorrendo do canto do olho. Foi. Essa daí, nossa, tem certeza, rapaz? Bom, a história foi o seguinte: eu trabalhava no hospital regional, né, ainda, e eu ficava de sobreaviso de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite, né? E às 7 da noite eu tava, não tinha nenhuma responsabilidade legal, enfim, de chegar. Só que aí tem 7h30, né? Isso tem algum tempo. 7h30 da noite eu me preparei, eu durmo cedo, eu me preparei, vai pro restaurante, vamos. E aí foi eu, minha mulher e minhas 2 filhas. Ótimo, tal, tal, tal. E aí quando eu peço, tava no início das cervejas artesanais, né? Aí eu disse, rapaz, vou pedir minha cerveja. Eu adorava Era cerveja. uma IPA. Era, só não vou lembrar o nome. Aí botei aqui, ó, tal, fiz, aí o telefone toca. Falei, Tarco, tem aqui um tamponamento cardíaco. Eu disse, nossa senhora, é mesmo? É. Tem como vir aqui? Aí, né? E a pessoa que me fez essa ligação é uma pessoa que é impossível eu dizer não, né? E quando ela chama, realmente eu sabia que o negócio tava pegando. Aí eu disse, tá.
Aí eu peguei aqui o copo de cerveja. Aí tinha um colega. Por acaso, o nome dele vou falar aqui, que é o Espartaco, né? E aí, Plutarco, muita gente confunde nosso nome, Espartaco e Plutarco, né? Aí o Espartaco, cara, vou te dar com o coração partido, mas toma. Aí fui, né? Fui lá pro hospital, peguei as meninas, deixei em casa. E aí cheguei no hospital, operei a criança, tal, e ficou bem, né? Só que ela tinha um linfoma, né? Esse tamponamento, né? O coração sendo abafado, era um tumor maligno, que era um linfoma. E aí ela foi encaminhada pro Hospital Albert Sabin. Fez o tratamento tudinho. Cargas d'água, anos se passaram, olha quem chega lá no meu consultório. Isso foi agora, esse ano, né? Isso tem quantos anos? E isso, o episódio deve ter uns 10 anos. E ela chegou esse ano, agora, né? No comecinho desse ano. Ela tinha quantos anos na época? Uns 2 ou 3. Chegou uma mocinha lá, Chegou de a 12 mocinha, anos. uma adolescente, né? E aí, o que é bem bacana, eu vou contar. Aí a mãe chega assim, né? Radiante, né? Aí, doutor, você lembra? Lembro. Aí eu contei toda a história, tal. Não lê pela menina, eu lê pela cerveja. A menina é uma das 10 mil, né? Aí, beleza. Aí foi aquela emoção toda. Tem até uma foto minha no meu Instagram, tá lá no meu feed, mostrando, né? Então, assim, aí ela veio, né, por uma outra queixa, né? Mas ela curada. Curada, já livre de remissão. Então, assim, é uma história bem impactante, né? Bem impactante. Eu tô você falando aí, eu até anotei aqui, porque assim, deve ser muito doido a cabeça, porque quando você fica tratando os seus princípios morais e éticos, né? Eticamente, você não tinha culpa nem, não tinha obrigação nenhuma de ir. Não, Contratualmente, não tinha. não tinha. Mas moralmente, você dizer não vou porque eu vou tomar minha cerveja e de repente o resultado fosse contrário. Não, aí eu estaria Como acabado. é que. Poxa, mas olha, quantas vezes você tem que lidar com isso no dia a dia, né? Quantas vezes você tá sempre em prontidão, né? Mas, Hamilton, assim, isso foi um caso, assim, bem emblemático que me chamou a atenção. Mas, assim, pode parecer, mas isso é um custo emocional muito alto para o médico. Eu sei. É um custo altíssimo, altíssimo, sabe? Porque já pensou você ficar... E isso eu não recomendo para ninguém, né? Ficar 24 horas, 7 dias por semana, alerta. Cara, você pira. E foi nessas pirações, né, que quando eu percebi que eu tava meio doido, né? E aí foi quando eu fui começar a me tratar. Então, hoje... Não, se você de fato quiser entrar na pilha, você não faz nada, não. Porque, pô, os caras trabalham numa emergência como o IJF, que é lotado o dia todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana lotado. O cara vai tirar férias e dizer assim, ah, cara, eu tô aqui na praia, tem gente chegando lá. Você, de fato, Não, ele pira. E aí tem uma coisa, né? Precisa realmente, de fato, e eu acho que fala-se muito pouco disso, tá? Sim, e aí tem uma coisa, né? Como assim, eu sou um estudante, eu gosto de estudar, de ler, uma coisa que muitas vezes o sistema te obriga a ser desse jeito, tá? Então, assim, o sistema de saúde, não vou citar nomes, mas assim, doutor, você tem que ser resiliente. Doutor, você tem que ajudar. E assim, mas meu amigo, eu estou... uma coisa que eu sofri muito, eu estou viajando com minha família. Como é que você pode viajar com sua família de férias e deixar aqui? Mas eu sou gente. Então, muitas vezes, os gestores, eles usam dessa resiliência do médico para torná-los escravos, né? E aí, para o médico conseguir sair dessa bolha, aí é Não, complicado. e aí não só a instituição, mas a população. Você tá falando aí, eu sou muito bom de resgatar memórias a partir de conectar histórias. Você tá falando, eu tô me lembrando de um episódio que aconteceu aqui em Sobral. Eu tava numa dessas churrascarias grandes que tem aqui, e aí uma pessoa convulsionou lá do nada. O cara caiu assim, tava na mesa na frente, o cara, puf, caiu, convulsionou. Qual foi o primeiro grito que deram? Tem algum médico aqui? Aí tem algum médico aqui, aí o cara levantou a mão e foi lá atender. Aqui também Sobral tem uma bondade. Todo canto que tiver mais de 10 pessoas tem um médico, né? Tem. Aí o cara correu lá e foi atender. Mas eu só falo, agora eu fiquei pensando assim, cara, às vezes a pressão social é tão grande que o cara tava no momento de lazer, foi assumir essa responsabilidade
que a partir do momento que ele bota a mãozinha dele lá, ele assume todo o ônus Uhum. de uma reviravolta que essa história pode dar. Exatamente. Aí entra na Exatamente. história moral e ético. Eticamente, ele não tinha necessidade de fazer isso. Não, ele era um cidadão comum. Moralmente, ele vai por Uhum. seus princípios morais, só que na hora que ele mete a mãozinha lá, Acabou-se. ele vincula o CPF dele à situação. Mas é Exatamente. muito doido essa É, variável, viu? e aí, assim, tem muita gente que não consegue se perceber disso, né? Então, assim, acha que você tem que ser escravo do sistema, de ficar... Não, não, você não tem, assim. Eu adoro atender meus pacientes, amo meus pacientes, né? Porém, eu tenho o meu momento de paz, né? Tem um momento em que meu telefone ele é desligado, né? Porque 21, 22. O senhor atuou na linha de frente? atuei, cara. Loucura. Loucura total. Eu atendi o primeiro caso de Covid do Hospital Regional em criança, né? Foi assim, cara, se eu não enlouqueci, faltei pouco, tá? Porque era uma pressão muito grande em cima da gente, não tinha onde colocar a criança e o medo também da gente se contaminar, cara, foi Cara, pancada. eu fico pensando assim, como o ser humano é um bicho admirável e escroto. Sim, é. Porque eu tinha plena consciência de que depois de uma semana depois daquilo ali tudo, ninguém mais ia render nenhum tipo de homenagem aos médicos. E na época É. era uma pressão absurda. Gente pirando no hospital, gente. Cara, Cara, doideira, cena de guerra e de novo a população, a sociedade pressionando de que não vá, fica lá, isola a tua família, fica aí pra uhum, salvar todo mundo e tal, não sei o quê. E hoje acabou, acabou. cumpriu sua missão, estão dentro do juramento lá de formação, né? Isso, E é. tal, não sei o quê, e tá tudo, tamo kits, a humanidade tá quente Acabou, com vocês. acabou. Mas todo dia todo mundo reclama porque o Brasil não ganhou a sexta estrela. Todo dia tem uma É, história, né? Eu acho isso muito doido, assim. Eu acho que existe, de fato, uma falta de humanidade da sociedade em relação aos profissionais. isso é verdade. E isso não só, assim, a gente, né, mas como qualquer outra. Hamilton, eu acho que, assim, hoje a nossa relação, ela tá muito burocrática, tá? Qualquer relação. E tá muito pautada nos direitos e deveres, né? Tá faltando a questão da humanidade, né? Assim, cara, porque rapaz, vamos conversar, né? Por que que você tá desse jeito? Por que que você não gostou? Por que que você não tá satisfeito? E qualquer relação, tá muito, não, cadê o contrato, né? Eu, particularmente, acredito muito no poder da conversa, do diálogo, né? E assim, Também acho. cara, por que que você, num contrato seu que você faça, tá? Por que que um cliente seu tá chateado? Né? Faltou algum ponto? Rapaz, então tá. Assumir a culpa do não diálogo, né? Do não esclarecimento, tá? E vamos aqui resolver. Porque tudo hoje. Bota na justiça, bota na justiça, bota na justiça. Eu tenho, como eu falei, então 20 anos, né? E assim, já tive processos judiciais, apenas um, tá? Mas assim, foi para o Ministério Público e foi totalmente absolvido. E nunca tive E nenhum virou processo. uma indústria. Não, eu vi um julgamento recente de procedimento estético que dava como ganho a causa de uma paciente que não gostou do resultado. Aí você vai Meu amigo, dizer. feio e bonito é relativo. Exatamente. Aí ferrou. Mas aí eu coloco, né? Será que esse profissional que fez conversou com o paciente? A Será que ele relação. escolheu a paciente? Não, ou então assim, ou então foi o Ctrl Escolheu C. no sentido de assim, se eu aceito fazer esse processo em você, eu tô lhe escolhendo. É, é, Se eu tivesse conversado com você, tivesse entendido pronto. O que esse seu viezinho mais sabido, vou te dar um exemplo bem que aconteceu comigo, né? Eu sou bem paciente, converso com todo mundo, com todos os pais, falo, né? Durante a minha consulta eu não tenho um prazo, eu não tenho hora para terminar. Chegou lá, já tive consulta de 1h30, né? Sem problema nenhum. E aí um dia eu fui operar uma paciente, é uma criança.
E aí, na porta cirúrgica, naquele vídeo lá, eu sempre faço as perguntas de segurança. E aí a mãe chegou para mim e perguntou: o senhor tem certeza que precisa? Não, não tenho. Tá suspensa a cirurgia. Então, assim, por quê? Porque eu não posso garantir um resultado. Um médico ele não pode garantir resultado. Ele vai se esforçar muito para. Mas 100% não. Impossível. Qualquer profissional que diga isso, ele está mentindo, né? Está usando de má fé. E aí, assim, naquele momento, aquela mãe não estava preparada para o 0,1% de risco. Então, assim, e até mesmo eu entendi a agonia da mãe, né? Ela ficou super chateada comigo, porque eu suspendi, né? Porém, assim, eu percebi que ela não estava pronta. Voltou no consultório, conversamos e depois operamos. Entendeu? Então, assim, isso evitou muita coisa. Porque se o resultado da cirurgia não é o que ela esperava, né? Ah, mas o senhor que disse. Então, assim, o diálogo, cara, ele elimina Evita muito muito, problema. muito, Mas, muito, mas muito. eu acho, assim, você tá falando, tô pensando aqui em outra questão. Eu acho que essa falta de humanidade, ela tá muito atrelado àquela ideia antiga de que a medicina gera dinheiro. E aí o cara ia, muita gente, né? Acabou se criando também muitos profissionais que veio para medicina por conta de grana, que também já não é mais como era há 10, 20 anos atrás, né? A gente sabe que Uhum. houve ali houve uma certa desvalorização desse profissional, não de todos, mas houve uma desvalorização. Muita gente está na posição errada porque está lá por dinheiro e o mercado também ainda enxerga o médico como uma fonte de dinheiro. Sim. Então, é uma classe extremamente assediada, né? Onde as pessoas se valem também muito da sua falta de conhecimento sobre outros assuntos, Uhum. outros assuntos além da medicina e da sua falta de tempo, e se aproveitam, né? E aí você meio que cria ali um círculo vicioso de que gera um monte de problema. Eu atendi um médico agora recente, o cara tava me falando sobre a telemedicina. Uhum. Telemedicina, a consulta, ela tem que durar menos do que 3 minutos, mais do que um para ser contabilizada. Se eu lhe atender e a consulta for menos de 1 minuto, ela não conta, eu não ganho. Se ela tem que passar de 1 e ser menor do que 3. Mais do que 3 também eu não ganho. Nossa, eu não sabia A disso, não. R$ 17. Nossa, não. E, desculpa, Cara, não. isso para mim é prostituição. Perdão da palavra, mas é prostituição da profissão, cara. Mas aí você entra também no outro aspecto. Um cara que tá lá empendurado com 500 mil de fiéis para pagar. Pronto. Aí, amigo, Aí, meu amigo, ó, você entra vamos no. lá. Tá, É, tá. é muita coisa. É. O que é que eu digo sempre, né? Meus alunos me veem, né? Assim, professor, eu não posso reclamar da vida que eu tenho, não posso, graças ao trabalho que eu fiz, que faço, tá? E assim, o que eu digo, dinheiro nunca vai ser causa, vai ser consequência, né? Então, assim, quando eu terminei minha faculdade, 6 anos, eu terminei em 98, né? Então tem tempo. Tem tempo. Tem um bocado de dia. É, Eu nem é, ouvindo tinha nascido ainda. Então, assim, 98. Eu podia muito bem começar a trabalhar. Só que eu tive o discernimento que se eu continuasse, em 98, se eu continuasse fazendo aquilo dali, sendo apenas um médico sem residência, com 20 anos eu seria apenas um médico sem residência. Então, abri mão de mais 6 anos, né? E ainda tem uma história interessante, né? Quando eu terminei a faculdade, Sua família era de médico já ou não? não, só tenho um irmão mais velho que é médico, né? Quando eu terminei a residência de cirurgia geral, no ano 2000, lá em Recife tinha dois hospitais para fazer residência em cirurgia pediátrica. E aí tinha, chama A e B, tá? E aí tinha um bom e um tão bom. E aí a primeira vez que eu fiz, eu passei no não tão bom. Minha esposa fazia curso de medicina veterinária, né? Mas aí eu pensei, não, não vou embora, eu vou ficar aqui, né? E eu tinha mais 3 anos. Só que eu vi que nesse primeiro ano que o curso, essa residência não ia me dar bons frutos. Comecei a estudar novamente, né? E no final do ano fiz prova, de novo. Então, assim,
mais 3 anos de residência. Então, eu tenho 4 anos de residência em cirurgia pediátrica. Para mim, seria muito mais prático, né? Do ponto de vista assim, pensando só em tempo, cronologia, ficar no hospital não tão bom. Que aí eu teria o mesmo título. Só que assim, não, eu vou apostar em mim. Apostei e deu certo, né? Então, assim, eu nunca pensei, nunca não, né? Mentira, mas assim, a priori eu não pensei no dinheiro, né? Eu pensei no trabalho que eu posso fazer. Que aí eu falei da minha filha, não sei o que, tal, tá aí, sou apaixonado por pediatria. Mas o dinheiro, ele não deve ser uma causa, sempre uma consequência. Acho que aqui a gente tem pauta para, inclusive, depois gravar outro podcast para falar sobre sobre a carreira, né? Acho que na função É, de professor, acho que valeria a pena depois a gente então a gente pode marcar. fazer mais um para falar disso, que eu acho que tem muita coisa que o senhor pode contribuir. Mas aqui vamos voltar para pediatria, né? E aí, antes disso, vamos falar aqui também de quem ajuda a pagar a conta do estúdio aqui, né? O Fala Doutor tem também o apoio da Gateway, soluções em TI, que desde 2007 entregam o mais alto nível de qualidade em soluções de TI, não só em Sobral, mas para todo o Brasil. E de onde veio a ideia de entrar nas redes sociais? Rapaz, o que é que aconteceu, né? Ah, você existe a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Isso é burrice. É, né? Burrice. E aí eu comecei a perceber que, assim, onde é que eu podia me divulgar, né? Então, assim, Antes só uma dúvida. O senhor atua hoje, o senhor tem um consultório. tem consultório particular ou Privado. plano? Privado, não. 100% Não atendo plano de saúde. Ah, ele venceu mesmo. Ele já pode ser, ele venceu. Eu conheço como é o negócio, viu? Quem sai do ciclo vicioso dos plantões e É, dos não dou planos, plantão, né? planejou direitinho a jornada. Sim, Sim, sim. aí, voltando às redes sociais. Tá, aí eu peguei e pensei, cara, modéstia da parte, eu sei fazer o que eu gosto. Eu sei fazer, eu digo, eu só sei operar menino, eu opero o menino bem, tá? Só que as pessoas não me olham, né? E como é que as pessoas vão me ver, né? Aí eu comecei, aí tem outro diferencial que é mais carreira, né? Hoje eu trato meu consultório como empresa, né? Eu tenho empresa, eu tenho assim, eu tenho as minhas métricas, eu Só tenho. atende só ou tem mais médico lá? Não, só eu, só eu. Então, assim, eu comecei a botar, eu trato meu consultório como uma empresa mesmo, tá certo? E aí eu percebi que, Plutarco, você ficar fora das redes sociais, né? Você tá um tiro no pé. Então, como é que eu posso as pessoas me conhecerem, saber que eu existo? Através da rede social. Porém, né, a pegada, né, foi assim, do boom, né, do Dr. Plutarco Parente, que o pessoal me chama de tio Plut, né, foi algo totalmente, assim, humanizado. Tem mais ou menos, eu fazia, né, a rede social, tal, né, aquela coisa meio Ctrl+C, Ctrl+V, tal, tal. E aí, eu pensei assim, cara, como é que eu faço para tirar o estresse da mãe? Né? Porque assim, a mãe, no dia da cirurgia, leva a criança. E ela deve estar com um pico de estresse danado. Né? Ali, antes, naquele momento que eu pego a criança, ela está super estressada. E também, as minhas cirurgias duram em torno de 1 hora. Então, essa hora, a mãe ficar sozinha no quarto, aí, meu irmão, é E um é ruim dia. demais. É, Fé Maria. é. Assim, as minhas filhas, tipo, ambas nasceram de cesárea. Aí eu nunca vi um parto. É. E Assim, aí você. aí sempre eu tenho uma amiga lá que é a Joyce, ela é enfermeira. Eu disse, vai lá, meu filho, vai lá, acompanhe lá pra não trocar a menina. Fique lá que eu vou ficar aqui fora. Pronto. É muito Aí. ruim aquele período, Ave É. Maria. Aí como é que eu aí assim, pensando na humanização, como é que eu faço para quebrar isso? Aí eu tenho minha secretária, a Ioná, né? E atende muito bem. Então assim, cara, por que que eu não levo a minha secretária, que ela já sabe quem é, né? A mãe quando chega lá, a Ioná, beleza. Aí levei para conversar. Então, Ioná, tu vai ficar fazendo sala para as mães, né? E aí ela foi. E aí, É um por vez mesmo, né? então assim, beleza. Então, ela vai, né? Aí ela teve a ideia de filmar, né? Deixa eu fazer filmar. Aí ela tá comigo há pouco mais de 1 ano, então tá, achei legal, ela filmou. Aí ela postou na rede social.
aquela. Aí pronto. Aí foi o boom. Então, assim, hoje, o que mais Legal. viraliza dentro da rede social não são os vídeos, aqueles vídeos eu pegando criança, né? Eu botando, assim, na verdade, muita gente acha que eu sou, eu não sou anestesista, eu sou cirurgião. Botando a menina pra Pra dormir, né? dormir, Eu ali, vi. ali é uma função do anestesista. Só que a gente tá tão envolvido, aí eu tenho que fazer, dar crédito também ao meu anestesista, né? O doutor Rafael, que confia, né? E ele tá ali do lado. Então, assim, a gente começou, tal, aí pronto. Aí foi esse boom, né? Dessa humanização, como é que eu trato as mães e como e as mães também. E aí é o papel social da rede social. É tirar o medo. Como é dentro do centro cirúrgico? Como é que você bota uma criança? Como é que você faz anestesia numa criança? Como é que opera? Aí tá, deixa eu mostrar aqui. E aquilo dali. E aí pronto, aí as pessoas gostaram. Muito legal. Mas isso é engraçado. No Bendito Plano Verde lá, teve um cara que ficou famoso, um enfermeiro que ficou famoso, que dava injeção nos meninos. Ele faz um, né, Uhum. eu já tive, a minha filha já foi atendida por ele, a mais velha. De fato, ele faz aquilo ali. Rapaz, ele dá um nó na cabeça do menino, quando o menino vê, já perdeu 2 tubinhos de sangue. E passou e tá tudo certo. O cara montou um negócio. Ele montou um negócio de retirada de sangue em domicílio, que ele faz. Pronto. Tipo assim, vamos dizer que não sei quanto é que deve ser, sei lá, um plantão de um cara daquele pelo um plano, mas imagino que não seja. Não, não é grande coisa, não. Cara, ele cobra, tipo, uns. Ele cobrava um valor, eu acho que de uns 3 ou 4 plantões pra ir na casa fazer. Eu disse, cara, que genial. E você, enquanto pai, você paga, É doido, rapaz. né? E você, enquanto pai, E você morte paga. alegre. Aham, aham. Então, assim, é o que eu digo, né? A pediatria, a medicina, ela é uma medicina humana, né? Não é a técnica. Furar, fazer a flebotomia e tirar, qualquer um tira, mas saber como tirar, envolver, encantar, não, aí é uma outra apartamento, aí é a paixão. Aí é outra história. Aí é outra história. Aí é outra É outra história. história. Outra história. Né? Qual valor é inegociável pro senhor? A confiança. Aí tá, isso aí assim, é uma coisa que eu sempre falo assim, a gente tem que, eu e meus pacientes, e os pais dos meus pacientes, e os adolescentes, né, que não deixam de ser, a confiança, tem que confiar em mim, né, e assim, muita gente assim, mas como é que ele faz isso? Rapaz, assim, não é aquele momento das redes sociais, né, a gente passa uma 2 horas conversando, né, eu tendo a paciência de explicar, tirar todas as dúvidas, então assim, eu não, assim, não abro mão. Você tem certeza, você está ciente, tem alguma dúvida, tem ou não? Tá, perfeito, então vamos lá. Então, isso é inegociável. O senhor trouxe para mim de forma antecipada, né? Como algo que o senhor leva muito em consideração, é que toda criança merece amor e carinho. Sempre. O que o senhor quer dizer com essa frase? Vamos lá. Hamilton, você, como é que você foi criado? Com amor e carinho? E muita regra. Pronto. Não, não significa que não seja pelo fato de amar, você não vai dar regra. Amar é regrar, né? Você tem que colocar, né? Já numa relação, Hamilton, você não tem, não é só ser sim, 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 não. Você tem que dizer não, né? E o amor se manifesta de várias formas, né? E exatamente, inclusive dessa, tá? Então você tem que dizer sim e não, tá? Então assim, toda criança, nós adultos somos o que somos, né? Pela criança que nós fomos. Tá? Então, se eu estou vivo hoje aqui, né, falando, então, como eu te falei, eu tenho minha história, né? Então, assim, toda criança merece amor e carinho para quê? Para ser um adulto feliz. Então, assim, é a sementinha Isso reverbera para. para a vida, para a vida, né? Então, uma criança Legal. que é maltratada, uma criança que não recebe carinho, como é que ela vai dar carinho se ela não recebe carinho? Se ela não sabe o que é o amor? Então, assim, esse é meu lema de vida, tá? Toda criança, toda criança, toda criança. E aí, eu sou talvez um grito no deserto, né? Quando chega até a mim, né? Eu tô todo amor e carinho dentro do que eu posso, né? E respeitando também a, a maternidade, os pais, né? E algumas vezes, né? Quando eu percebo que existe uma conduta não adequada, né? Quando eu percebo que existe um sofrimento dos pais, né? Naquilo dali, aí eu oriento, procuro ajuda. Você procura uma ajuda, que tá um psicólogo, psiquiatra, vamos conversar porque você está sofrendo muito, né? E a gente sabe que assim, amor demais, tudo demais é veneno, né? Então tem muita mãe que é protetora,
né? Não quer a criança sofra. Acho que, na verdade, essa geração agora, o pessoal tá confundindo as bolas, né? Ex- Estão misturando muito assunto. Exatamente, exatamente, né? E aí, assim, e aí como é que vai ser esses meninos? Dolorosa interrogação, né? Mas a pergunta é, amor e carinho sempre, né? Totalmente anti-violência, tá? Então, assim, eu a, apanhei muito, minha mãe, assim, dentro da ignorância dela, né? Ela foi educada dessa forma, então ela só repetiu a educação que ela teve, porrada, né? Não. Um documentáriozinho de animação que é muito legal que fala sobre isso, que é Vida Maria. Bem Não legal. conheço, eu vou dar uma É bem olhada. legal, ele é bem curtinho, né? Uns 15 minutos. Ele é bem legal. Ele fala desse ciclo vicioso da educação, de violência, a menina não estudou, aí ela virou mãe, ela não deixa a filha Estudar, estudar, e aí. e aí sempre com violência. Nanã. É bem legal. Ele É, retrata bem essas bolhas, né? Essas bolhas que a sociedade tem se inserido. exatamente. E aí furar, assim, às vezes a bolha pode ser uma bolha com camada pequena, às vezes uma camada mais espessa, né? Às vezes você tem uma bolha, você tem, vou chamar clãs, né? Você tem círculos sociais tão fechados que você não consegue penetrar. A mãe disse que é na porrada, por mais. Aí assim, eu tenho as minhas limitações, né? Mas em Uhum. algumas vezes a gente consegue interferir, e dizer, não, vamos tentar uma forma diferente, né? E às vezes a gente consegue, às vezes não, mas meu papel eu faço. A gente tá se encaminhando aqui para a reta final, para essa conversa aqui, se tá boa aqui, imagine isso aqui num restaurante com uma hike bem Aí, geladinha, né? Então, a gente tá indo aqui para a reta final, mas antes de encerrar, doutor Plutarco, quero te lhe presentear aqui em nome da Numo, tá? A Numo tem conferido algum voucher de consultoria, obrigado. tá? Uma consultoria individual e personalizada para um diagnóstico, né, sobre o seu contexto financeiro do momento. Aí um de nossos especialistas deve estar entrando em contato com o senhor para lhe apresentar esse trabalho. E para Obrigado. a gente seguir aqui para a reta final do nosso bate-papo, que muito, muito, muito legal, né? Acho que além do aprendizado, reflexões muito, muito significativas aqui surgiram, né? Queria Uhum. entender com o senhor qual foi o erro que lhe ensinou mais do que qualquer acerto até aqui. Eita. Talvez foi o que a gente acabou de falar. Eu quebrar, furar a bolha. Assim, eu enquanto pai, meu filho foi minha inspiração. Eu- Aí, Bem que ele falou que ele não contou nem a história, ele só falou filha. é, É. é, aí, aceita. Aí, assim, eu, Gabriela, eu aprendi, fui educado na porrada, saí, e eu tava repetindo o mesmo tratamento. Aí o que furou a bolha foi questão. Não tô sendo um pai legal, vou mudar. Mudei, aí comecei a me tratar, né? E aí depois dessa virada, né? Aí é que hoje eu não sou um pai tão bom assim, né? Sou um pai um pouquinho O melhor do que melhor os que ela outros. poderia ter, né? É o melhor que ela pode. Eu me esforço, eu me esforço, eu me Ah. esforço. Uma frase ou ideia que você carrega consigo. Eita, é pejorativa. Mas pode ser educativa. Pode, pode. As piores merdas você faz com a melhor da boa vontade. Realmente. Tem um monte de gente presa que tinha É, uma ideia genial, né? Você vai assim, os meus alunos chegam, tal, e assim, cara, para, pensa, né? Tu vai fazer isso, é pra ti ou pros outros, né? Tu vai tirar a corda do pescoço do outro, botar na tua e vai se enforcar, né? Então, assim, essa assim, é uma frase que é minha, né? Essa daí eu vou anotar. Quando o cara disser assim, não vou fazer o seguro porque eu tenho que viajar com a minha família pro exterior. Aí eu vou dizer, ó, as maiores merdas a gente faz com a melhor Melhor da boa boa vontade, vontade. viu? Exatamente. Exatamente. Um sonho que o senhor não realizou ainda. Falar inglês é minha única frustração na vida. Eu tenho
Não fique assim. Eu acho que eu não tenho capacidade de aprender aquilo. Eu já tentei, não deu certo. Eu já tentei várias e várias vezes. Ô, rapaz, agora eu tenho alguém para me espelhar. Diz, rapaz, ele também não conseguiu. Ele não tem, já tentei, tá. E hoje eu aceito. Aí a gente tava falando de inteligência artificial. Assim, eu não sei me comunicar. Mas nada que um Google Translate não consiga resolver minha vida. Eu gosto de ler muita literatura em inglês, boto lá e consigo ler. Essa bucha eu transferi pra Giovana, que é a minha mais velha. Disse assim, ó, tu aprende, se quiser ir pra fora, tem que aprender a falar, pra tu ir de guia. Eu fiz isso também com a mais velha. A minha mais velha fez o intercâmbio. Então ela fala, ó, quando eu viajar, eu tô pagando, patrocinando o meu intérprete, tá? Quando eu viajar, tu vai viajar comigo. Vai junto, né? Vai junto. Se esse episódio viralizar, que frase você gostaria que marcasse? Toda criança merece amor e carinho. Toda. Que legal. Toda. Gente, aqui, né, até com algum certo pesar de estar encerrando agora, mas foi muito legal esse nosso bate-papo. Se o pessoal ainda não lhe conhece, deve estar vivendo dentro de um coco, porque o Instagram dele é muito legal. Né? Onde é que o povo pode lhe achar, doutor Plutarco? Pronto, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Google, né? @Dr. Plutarco Parente. Então, Perfeito. Vamos lá. Pessoal, foi maravilhoso, né? Esse episódio aqui teve o oferecimento da Numo Gestão Patrimonial e da Box Hub, o apoio da Gateway Soluções de TI. Fica aqui o nosso muito obrigado, foi muito legal, doutor Plutarco. Muito bom, muitíssimo obrigado, né? Quero dizer assim, que essa foi minha estreia em podcast, né? Tava tenso, nervoso, mas você conduziu de uma forma bem tranquila. Muitíssimo obrigado, valeu. Valeu, meu filho.